Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula sobre louvor e adoração. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é o ensaio da equipe de louvor. Existem muitas dúvidas em relação ao ensaio e eu pretendo nessa aula ajudar você e a sua equipe terem um bom ensaio, uma boa ministração de louvor e adoração. A primeira coisa que o Ministério de Louvor precisa ter é um repertório, seja ele trimestral ou semestral. O que é isso? São músicas escolhidas pelo ministério que serão pré-definidas. Essas canções, para um ministério que está iniciando, elas não precisam ser muitas canções. Vamos supor que você escolha em um trimestre, você escolha 20 músicas. Mas 20 músicas para um trimestre, irmão? Exatamente. Por qual motivo? Porque assim facilita os músicos, os cantores a cantar aquelas canções e facilita também a essas canções serem tocadas com mais qualidade. Muitas vezes nós escolhemos muitas canções e não executamos com qualidade. Se você tem poucas músicas, então você tem a oportunidade de executá-las com mais qualidade. A segunda coisa que você precisa fazer, depois de definir o repertório e definir se é trimestral, semestral, quais músicas vão cantar no trimestre ou no semestre, você vai definir agora o dia específico do ensaio. Entenda, ensaio não é um evento. Ensaio é uma programação semanal do Ministério de Louvor. O ensaio precisa ter um dia e uma hora específica. Por exemplo, eu como integrante do Ministério de Louvor, eu preciso saber que todos os sábados, às 14 horas, tem ensaio. Entendeu? Precisa ser algo assim que só é desmarcado mesmo quando não há nenhuma condição de fazer. Mas fora isso, o ensaio acontece. Como deve funcionar o ensaio do Ministério de Louvor? Primeira coisa, a música já foi escolhida. Você pode ter também uma seleção de músicas do mês. Você tem ali as músicas do semestre ou trimestre. Dentro dessas músicas, vocês podem escolher as músicas que serão cantadas no mês. É melhor vocês fazerem isso do que escolherem as músicas por semana. Então você escolhe as músicas. Olha, nesse mês nós vamos cantar dentro desse plano que nós temos, nós vamos cantar essas canções. Feito isso, cada músico, cada cantor tem por obrigação ouvir a música ou as músicas. O ensaio tem hora para começar. O músico chegou lá. A primeira pergunta que o líder precisa fazer: e aí, meu irmão, você ouviu as músicas? Se ele falar não, o que você deve fazer, o líder? O líder deve falar: meu querido, você então não tem condição de ensaiar. Você vai sentar aqui e vai ouvir as músicas. Por que o líder tem que fazer isso? Porque pode ter outros músicos que ouviram, gastaram tempo, investiram tempo, na verdade, ouvindo, pegando as notas, pegando as vozes, e de repente o ensaio é prejudicado por alguém que não ouviu. Então, se chegou alguém lá, precisa sentar. Se chegou alguém que não ouviu, agora você senta e ouve. E se isso for recorrente, essa pessoa precisa ser o quê? Disciplinado, porque é uma obrigação do músico ouvir as músicas que ele vai cantar, o que ele vai tocar. O ensaio precisa ser programado. Como assim? Que horas começa o ensaio? O ensaio começa às 14, por exemplo. Assim como nós fazemos em culto, nós precisamos fazer no ensaio também. O ensaio começa às 14 horas. 14 horas, então, nós começamos a orar. Isso, vamos ter 10 minutos de oração.
Depois dos 10 minutos, nós vamos ter 5 minutos de leitura bíblica. Isso, irmão, leitura bíblica no ensaio. Feito isso, nós vamos ter agora o tempo de ligar os instrumentos, passar o som. Isso se os músicos não tiverem chegado antes e ligado, que seria o melhor. Feito isso, passou o som, primeiro essa música, depois essa outra música, depois essa outra música e depois essa outra música. Isso foi passado? Foi. Agora vamos lá. O ensaio dos instrumentos precisa ser em um espaço diferente do ensaio dos vocais. Ensaio dos instrumentos separado do ensaio dos vocais. Não precisa ser no mesmo dia, se for a melhor, porque vocês resolvem tudo e no final junto, para passar geral. Mas se não, escolhe um dia diferente, mas os dois ensaios precisam ocorrer em locais diferentes. Por qual motivo? Porque cada um exige o seu trabalho, cada um exige o seu empenho. Muitas vezes em um ensaio em que estão todos vocais e instrumentos, nós damos mais atenção aos instrumentos. E os irmãos do vocal ficam muitas vezes chateados, porque eles queriam apresentar algo bom, mas não tiveram tempo de ensaiar. Então, ensaio de vocal é separado do ensaio dos instrumentos. Depois que se unem no mesmo ensaio, ou no ensaio do culto, que unem então voz e instrumentos. Para isso, precisamos ter definido os tons, né? E o que cada um vai fazer. E sobre isso, gente, eu quero falar uma coisa. Vocês passam as músicas, né? E vão consertando os detalhes. Por exemplo, você está passando uma música, no meio da música você errou. Alguém errou, então logicamente parou, né? O que muitas vezes a gente faz? A gente volta do início e passa tudo de novo. Não, passe a parte que deu erro. Volta, passa aquele trecho que vocês erraram. Passou o trecho, venceu, termina a música, então começa de novo. Muita gente fala assim, nós em Célula Louvor não precisamos pegar a música no original. Entenda uma coisa, a música, ela foi feita, tudo que foi feito na música tem um propósito. Aquela notinha, aquela harmonia, aquele tempo da música tem um propósito. Então, quando você não segue o tempo, não segue a forma da música, você acaba tirando o propósito daquela canção. Você tira o propósito a qual os criadores daquela canção fizeram. Então, é necessário que o Ministério Louvor pegue a música no original. Se na hora quiserem fluir além, isso pode acontecer. Mas a música precisa ser tirada no original. Quantas vezes é a primeira parte? Quantas vezes é a segunda parte? Quantas vezes é a terceira, a quarta, a quinta, a sexta? Quantas vezes? A ponte, quanto tempo que é a ponte? Uma coisa interessante, irmãos, nós precisamos verificar o bip das músicas, que é o metrônomo, né? E é muito importante ensaiar com o metrônomo, porque além de você ensaiar a música no original dela, em quantas vezes, o tempo do solo da guitarra, o tempo do baixo, o tempo da bateria, você ainda vai trabalhar o tempo correto que a música está andando. Sabe, irmãos, quando você usa o metrônomo, você aperfeiçoa a música fica no tempo certo, ela fica muito bonita. Então tente ensaiar no bip, no metrônomo. Geralmente isso é trabalho do baterista. Não precisa toda a banda ter o bip. Se o baterista tiver, já vai ajudar muito. O baterista pode levar o bip no celular e vai colocando. Ele mesmo pode só ele se ouvir, porque ele é o coração, ele é o ritmo. Então ele pode dar todo o andamento para o restante do Ministério de Louvor. Feito isso então, feito essas coisas, passamos tudo,
Legal. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para valer. O que é passar para valer? É onde todos se levantam, se posicionam como se estivessem no culto, e eles vão então ministrar ao Senhor durante aquele ensaio. Só que tem um detalhe, aqui já não pode parar por causa dos erros. Vocês vão passar como se estivesse no culto. Entenderam? Vão lá para valer, passando. O ministro do louvor ministra, ele fala, o ministro do louvor já verifica os tempos a qual ele vai poder falar ou não falar. Então ele passa tudo de uma vez. Passou as músicas até o final, irmãos, até o final. Aí você ensaia a transição. Aí você ensaia tudo assim, como se estivesse no culto. Aí sim você então agora fez um verdadeiro ensaio. Esse é um verdadeiro ensaio. Esse ensaio da gente passar as músicas, ficar passando as músicas, errando, voltando o tempo todo, é importante, mas tem uma hora que precisa ser para valer. É isso que vai preparar o ministério para a ministração de domingo. É o para valer que vocês fazem depois. Amém, meus queridos? Então vamos lá. Fez esse para valer. Pode ser alterada alguma coisa na música? Pode, porque vocês vão observar, será que essa música realmente casou com essa? Na ministração, essa queda de ritmo vai dar certo? Essa transição, ela vai funcionar? Isso você pode ver no pra valer do ensaio. Esse pra valer, irmãos, é pra valer mesmo, cada músico no seu lugar. Se você puder filmar, você filma. E depois você, junto com a equipe, você olha, você verifica o que vocês fizeram. Olha, desculpa, nessa parte aqui a gente ficou, olha só como nós estamos inseguros, vamos resolver isso. Olha só essa parte aqui, olha a forma que eu fiquei, olha a forma que eu me posicionei. Ok, gente? Ensaio, podem marcar dias diferentes, mas no culto, antes do culto, precisam passar juntos. E como que funciona essa passagem junta? A passagem junta funciona dando prioridade para os vocais. Então agora a prioridade não é os instrumentos, é os vocais. Seria bom que no ensaio dos vocais alguém tivesse com o violão lá para ver se a divisão das vozes vai encaixar com as notas. Nem toda divisão de música encaixa com as notas, então você precisa dividir segundo as notas. Então você faz um sol, você precisa dividir em cima daquele sol, o dó em cima do dó, o ré em cima do ré. Então no ensaio dos vocais é bom que o líder esteja, ou alguém que seja capacitado para isso. Até quantas vozes nós podemos ter? Olha, irmãos, para o Ministério do Louvor, eu acredito que 4 vozes é o suficiente. Quando você coloca 5, já lembra muito um quarteto, né, um quinteto, já vai parecendo um coral. Eu lembro que nós colocamos uma vez 6 vozes, ficou maravilhoso, ficou lindo. E colocamos mais um violino, ficou lindo, só que ninguém sabia se era um Ministério do Louvor, era um coral. Aí o pastor teve que nos corrigir, não vou querer mais tanto de voz não, porque nós estamos parecendo um coral, né? Vamos seguir com 3 vozes. Então 4 vozes ou 3 vozes é o suficiente. Distração. Ok, pessoal? Bom, nessa aula de hoje nós falamos sobre ensaio. Eu dei algumas dicas para vocês. E agora no grupo vocês podem enviar aí as suas perguntas e as suas dúvidas que vocês tiverem sobre ensaio. Bom, vamos falar um pouquinho depois sobre passagem de som, como que nós devemos fazer isso. E existem algumas outras coisas sobre ensaio que a gente precisa falar, tá? Mas hoje nós vamos ficar por aí e vamos acrescentando ao longo do tempo. Só quero dar uma informação sobre o nosso curso. Nosso curso, pessoal, ele dura 3 meses, tá? Janeiro, fevereiro e março. E então nós vamos ter umas programações juntos aí. Eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz, em nome de Jesus.